Boa noite, amados irmãos, que a graça do Senhor seja maravilhosa sobre nossas vidas, amém? Como é bom estarmos novamente atendendo a um chamado amoroso e carinhoso do nosso amigo ministerial, não é? Reverendo Alex. Então, atendendo esse convite, nós nos alegramos por estar com os irmãos, celebrando o nome de Deus neste dia tão maravilhoso. E desta forma também sendo acrescido em nós a instrução da sua palavra. Vamos ao texto sagrado. Antes disso, queria só registrar a presença hoje, né? Minha esposa está aqui, irmã Micaele, as irmãs já conhecem hoje. Quem visita à noite, né? Acredito que pela primeira vez a minha mãe, nossa irmã Maria da Paz, e o Alex, meu filho que está ali. A minha netinha estava aí sendo, né, cotada para fazer parte do time, mas não deu certo, né? A Helena não veio aí com a Anandara, com o esposo, mas em outra oportunidade estaremos com a família aí completa, né? Para nós é uma alegria enorme estar aqui, é muito, muito bom compartilhar desse momento com os irmãos. No livro de Atos, no capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 16, nós iremos nos debruçar sobre o que acontece nessa perícope, nesse momento em que a história narra a crescente obra de Deus para o Evangelho ganhar outras dimensões. O que isso tem de influenciar em nossas vidas? Quais são as lições que nós conseguimos tirar desse acontecido? Qual é a relevância de tudo isso em nossas vidas? Todos nós conhecemos e entendemos que a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é o grande objeto de Deus usado para nortear os seus filhos. E elas sempre trazem para nós uma instrução, edificação, nos molda, eles vão lapidar as nossas vidas, cada ensinamento. Portanto, atente para o que diz o texto no versículo 11 do capítulo 3 de Atos. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e os justos e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessaste, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, pela fé em nós, em nome de Jesus, e que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes, e reconheceis sim a fé que vem por meio de Jesus. Deu a este a saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus ressuscitará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda a alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar como Samuel, assim como todos os santos
assim como todos quantos depois falaram também e anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Oremos mais uma vez. É a tua santa palavra, Deus, cheia de autoridade, graça e bondade, que nos ensina pelos retos caminhos aplanados por Deus diante dos nossos olhos. Aplica em nossos corações, de forma tal que tenhamos reverência, submissão, amor e prazer em cumprir os princípios e decretos de Deus em sua santa palavra. Assim nós oramos e rogamos ao Senhor sobre nós. Amém. O poder do nome de Jesus é um poder que nos chama ao arrependimento. Esse mesmo capítulo 3 narra do versículo 1 ao versículo 10 a situação de um homem que estava à porta do templo. A grande verdade sobre tudo o que a palavra nos chama para vivenciar é que o milagre de Deus não é algo tão negociável que possa ser vendido. Não possa ser negociado, não há uma barganha para oferecer as coisas de Deus. Há uma falsa compreensão da obra milagrosa de Deus. E, infelizmente, nas igrejas contemporâneas, nas igrejas atuais, essa negociação ganhou uma expansão muito grande. A grande verdade central do que nós lemos aqui é que o milagre precisa apontar para Cristo, e Cristo chama o pecador ao arrependimento. Essa é a grande verdade da obra de Deus. Logo entendemos que todo milagre realizado por obra de Cristo na sua peregrinação aqui nessa terra estaria conduzindo o homem ao conhecimento e à proximidade de Cristo. E ainda assim, quando isso acontece, há uma exigência do céu, há uma exigência de Deus sobre nós, aqueles que foram abençoados por algum milagre. A exigência é uma resposta, e a resposta que deve ser dada é o arrependimento e a conversão. É claro, é simples, é objetivo. O milagre daquele homem, ele causou uma grande comoção. O texto no capítulo 3, do versículo 1 ao 10, vai narrar exatamente que todos ficaram assombrados, que todos ficaram atônitos. Ora, a admiração daqueles homens era grande demais. Como pode? Esse homem que todos os dias era visto por nós à porta do templo, pedindo esmolas. Como pode esse homem agora estar sendo restaurado? E aí nós encontramos no verso 11 o comportamento das pessoas diante de uma situação que deveria ser diferente. Mas eu diria até por uma má compreensão. Lucas vai dizer no texto que, na voz de Pedro, ele diz para os seus ouvintes: havia ignorância nas vossas atitudes. Há ignorância teológica diante das igrejas hoje ditas igrejas evangelicais. As igrejas que carregam o evangelho em suas expressões de adoração. Esse é o grande problema. A ignorância teológica, a má compreensão da palavra de Deus produz um mau ensinamento e conduz o povo a erros terríveis. Há uma visão tortuosa de Deus, há uma resposta equivocada do que Deus faz aos seus filhos. É preciso amar a palavra, é preciso se deter na palavra com tanta intensidade e com tanto amor, que o nosso coração se abra completamente para compreender qual é a vontade de Deus sobre nós. O foco
não é os acontecimentos. O foco de tudo que Deus realiza é a sua glória. Tudo o que acontece em torno da obra de Deus aponta para a glória exaustiva dele. Diga-se de passagem, o Salmo 19, ele exibe claramente as obras do Criador. Os céus anunciam a glória de Deus. O firmamento aponta, todas as coisas dizem quem é o grande Deus. Portanto, a lição que nós conseguimos inicialmente extrair de tudo aqui diante desse texto é que Cristo precisa e deve ser o centro. Não os meios que aconteceram, não os atos secundários que ocorreram. O vinho, a água transformada em vinho, aquele que estava sendo curado na porta do templo, aqueles que foram curados de uma enfermidade. Esse não era o foco central. O objetivo principal era olhar para aquele que produzia tamanha graça. Era Cristo. E é aqui que está o nosso entendimento correto da palavra de Deus. O Senhor sempre será o centro da nossa existência. Jesus sempre terá a primazia de tudo que nós iremos fazer. É preciso olhar para Ele, tão somente para Ele. Os puritanos diziam: os dons de Deus são sinais que apontam para o próprio Deus. Eles não são substitutos de Deus. As obras que o Senhor estabeleceu para os nossos olhos era para enxergar a ação de Deus em tudo isso. Diante desse texto, observando o bloco do versículo 11 ao 16, nós conseguimos entender que o milagre, ele não pode de maneira alguma exaltar os homens, mas a Cristo, e é essa a intenção de Pedro. Pedro agora expõe exatamente qual era a obra que ele havia sido designado por Deus para fazer. Era apresentar o Salvador aos pecadores que não entenderam a sua obra. Apegando-se, diz o texto, versículo 11, apegando-se ele a Pedro e a João, e todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Pedro rejeita a glória daquele homem. Sabe por quê, amados? Porque Pedro imediatamente percebe o que estava para acontecer. Quando ele percebe que aquele homem se achega a ele e as pessoas parece que encontraram um novo ídolo. As pessoas encontraram uma figura para quem deveriam dar a sua atenção agora. Pedro é a figura do momento. Ele é o milagreiro. Ele é o grande nome que chegou. Vejam, esse homem foi curado. Pedro percebe isso, cheio da presença de Deus. O Espírito Santo está ali. E aí, ele começa agora a olhar para esses homens e dizer: olha, observem, à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais distos e por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? Ora, Pedro está dizendo aqui, em outras palavras, não é ele, não é eu. A figura aqui a ser olhada e verificada não somos nós. Veja, porque vocês estão olhando para nós. O poder não está em nós. O poder não provém de nós. Deve ser visto em outra figura que vocês outrora ignoraram. Sabe, quando a igreja de Deus caminha na percepção real de quem é Cristo, nós fazemos exatamente o que nós fizemos no início desse momento cultico. Nós nos humilhamos, dando glória ao único que é digno de ser adorado. Nós nos prostramos reconhecendo a miserabilidade que está em nós como pecadores. Nós enxergamos em nós a necessidade daqueles que estão mortos em vossos delitos e no santo perfeito que restaura. É o que Pedro
faz exatamente nesse momento. É Deus sendo glorificado no seu servo Jesus. O versículo 13 narra isso no capítulo 3 de Atos, quando ele discorre acerca desse tão grande ato. Ele diz: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este o havia decidido soltá-lo. Não é sobre mim que está o acontecido. Não é sobre a igreja. Não é sobre as pessoas. Não é os nossos atos. Mas é a minha e a sua vida que reflete Cristo para o mundo. Vós sois luz do mundo e sal da terra. Não é essa a chamada de Deus para as nossas vidas? Não somos embaixadores e representantes do reino lá dos céus? Como diz o nosso Inário 288. Nós temos uma mensagem real para entregar ao mundo. E não é sobre nós, é sobre o nosso Salvador. Não é sobre as curas e sobre as obras, é sobre aquele que age acima de tudo. Jesus foi rejeitado pelo povo, Jesus foi morto por ele, Pedro vai deixando isso bem claro, mas Jesus é ressuscitado pela glória do Pai, como o próprio Deus, como um Deus extraordinário. Ele ressuscita. Então Pedro vai dizer, exatamente para o conhecimento deles: vocês percebem que vocês fizeram isso e agora estão tentando observar por outro ângulo a obra perfeita do Criador? Vós, porém, negastes, versículo 14, o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Ora, era Jesus, o santo e perfeito, a quem os homens negavam no mais íntimo dos seus corações. Não seria diferente. Não seria diferente. Sabe por quê? Porque Paulo vai dizer que nós somos filhos da desobediência. Mas, pastor, o que isso traz diante desse texto para a nossa compreensão? Lembre-se que quando Paulo declara isso em Efésios, no capítulo 2, ele está claramente nos remetendo à ideia de que os primeiros desobedientes foram Adão e Eva. Então, como filhos da desobediência, consequentemente, os nossos atos de pecado seriam uma continuidade. Logo, o homem rejeitaria o santo de Deus. Logo, nós, seres humanos, cobertos por esse pecado, estaríamos lutando contra o próprio Deus. E em alguns momentos, muito bem dito pelo presbítero, buscaríamos nos assentar no trono de Deus, pelo desejo do poder, pelo centro da atenção, pela adoração que tanto queríamos, que tanto desejamos ser vistos, ter visibilidade nas nossas redes sociais, sermos convidados para os lugares de destaque. Enquanto Jesus, no anonimato, ele fazia a sua obra. Enquanto Jesus fazia uma obra designada pela qual ele veio, para que o seu nome pudesse ser glorificado. No entanto, o homem, na sua ignorância, deseja muito mais o mal. Pedro vem no versículo 15, e aí ele diz: dessaste, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Obviamente que o nosso pecado tentaria suplantar a glória de Deus na pessoa de Cristo e na sua obra. O nosso pecado iria contrariar, iria na contramão, iria caminhar em oposição. Lembra-se o que Pedro disse para Jesus? Jesus, ora, o Filho do Homem tem que ser entregue.
A obra tem que ser consumada e eu estarei morto. Pedro olha para Cristo e diz: de modo nenhum, Senhor, não permitirei que morras. Jamais deixarei que tal coisa aconteça ao meu Senhor. Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas do céu. O interessante de tudo isso, amado, é que a obra havia de acontecer, por mais que dolorosa fosse para o nosso Senhor. E sempre o foco dessa obra era sempre o motivo de uma tentação de ser desvirtuada. Mas Deus, graciosamente, conduzindo os seus servos de maneira maravilhosa, apontou o caminho exato. Cristo é o centro. Cristo é totalmente aquele que deve ser exaltado na sua majestade. O verso 16 diz: pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. A fé que este homem teve em Cristo. As palavras de Pedro e João eram: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. Em nome de Jesus, anda. Em nome de Jesus, seja restaurado. Sabe, quando a igreja perde a referência desse nome, entra o que foi dito nessa noite, entra o relativismo dentro da igreja, entra o que as igrejas ali no livro de Apocalipse abraçaram, entra o pragmatismo, entra a vontade de arrebatar multidões, entra a vontade de ter em seu espaço de adoração o mais luxuoso templo, entra no coração dos homens a vaidade do poder, quando a igreja perde o foco do centro daquele que é poderoso. Quando a igreja perde a necessidade de ter Jesus como Senhor dela, todas as mazelas do mundo invadem a igreja, corrompem a liderança, desvirtuam os membros, espalham-se no corações as ramificações mais podres e terríveis da humanidade, produzindo em nós um desejo não de estar na presença de Deus, mas de alimentar as nossas vontades carnais. E acontece um fato inevitável: igrejas cheias de pessoas vazias, igrejas belíssimas sem a presença de Deus. É aqui que está o grande problema de perder o foco. Cristo, ele é o servo prometido. Isaías 53 declara exatamente essa afirmação. A ênfase nesse assunto nos leva a perceber que a depravação do homem é evidenciada, mas o homem ele rejeita. A depravação do homem busca outros objetos de adoração. Como Calvino vai dizer, nessa fábrica que está dentro de nós, uma fábrica que não para de produzir, uma fábrica que a todo instante tem um novo ser para criar. Esse nosso coração, essa fábrica de ídolos, que a todo momento produz algo novo para ocupar o lugar de Deus, é um grande problema dentro do nosso ser. Mas, amados irmãos, a soberania de Deus prevalece sobre tudo isso. Cristo é entregue segundo o plano divino, e as trevas, Satanás e as suas hortes malignas não conseguem impedir a obra de Cristo. E o nosso Redentor na cruz declara: Pai, está consumado. É realizada a obra perfeita. A redenção acontece. Cristo morre, ressuscita e perfeitamente o nome de Deus é glorificado. Mais uma vez, conseguimos perceber que nós lutamos contra Deus. Lutamos contra a obra dele, como pecadores. Mas ele prevalece na sua glória.
A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 8, vai dizer: Cristo executa o ofício de mediador, sendo o único por meio de quem vem a salvação. Cristo cumpre essa obra maravilhosa. Pedro traz essa explicação sobre uma visão teológica tão clara que aqueles homens precisariam entender ao que ele se referia. Vocês não perceberam que o Salvador executou, que o Salvador consumou? Vocês não perceberam que o Salvador está agindo e agora tudo que está acontecendo é uma expansão da sua obra? Sabe o que nós devemos fazer? Caminhar olhando para Cristo, sem idolatrar os meios que Ele usa. Deus é o motivo de estarmos vivos. Os meios que Ele usa são meios simplesmente secundários, mas que sempre irão apontar para a sua glória. Olhe para Cristo. Não olhe para a direita, para a esquerda. Não olhe para os instrumentos usados por Deus. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as dificuldades. Não olhe para as causas que estamos enfrentando. Olhe para o Senhor. O nome de Cristo, a obra de Cristo é poderosa para restaurar as nossas vidas e é poderosa para salvar. Foi o que aconteceu com aquele homem. As pessoas não compreenderam a priori. Avançando diante desse texto, amados irmãos, entendendo que o nome de Cristo tem total poder sobre a sua igreja, nós estaremos seguros, sim. Estaremos amparados pela presença dele. Mas o versículo 17 e o versículo 18 fala de uma ignorância. Fala sobre uma situação em que o homem se encontra. E por meio da graça de Deus, e por meio de uma obra do céu, e por meio da bondade misericordiosa do Senhor, é que nós somos alcançados diante da ignorância. Mesmo assim, o Senhor age. E agora, irmãos, eu sei, versículo 17, que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. O que vocês não entendiam antes. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Sabe quando o povo da antiga aliança, quando eles olhavam para a sombra do Antigo Testamento, naquele momento em que eles não compreendiam o que havia de acontecer pelo Messias enviado, os judeus ali reunidos, muitos daqueles que diziam que eram filhos de Abraão, os religiosos e aqueles que estavam ao redor de Jesus, que não davam credibilidade a ele, após verem tudo acontecendo, após os apóstolos se tornarem os mártires mortos, entregando a própria vida, sacrificando-se por causa de tudo isso, eles compreenderam. Muitos ali entenderam que Pedro estava anunciando a eles que a sua ignorância, mesmo sem entender, não os inocentava da culpa, mas a graça de Deus era abundante sobre os seus eleitos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O Senhor alcança os perdidos e os que não compreendiam. Deus havia cumprido o que havia estabelecido por um decreto dele. Ele havia dito que iria trazer a salvação, e assim ele o faz. Mesmo diante da imensa oposição do mundo, a igreja do Senhor irá avançar, mesmo diante da oposição maligna contra ela. Os remanescentes estarão firmes, como foi dito aqui no livro de Apocalipse. Aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que resistirem, o Senhor será convosco, meus amados irmãos. Essa é a palavra de conforto ao nosso coração. O Senhor jamais irá desamparar os seus filhos, ainda que a morte venha
diante de nós. Sabemos que existe uma responsabilidade humana e sabemos que existe a soberania divina. Deus age de forma gloriosa na história, no tempo, nos seus filhos. Mas nós também existimos em todo esse período dizendo para Deus e respondendo a Ele: arrependo-me dos meus pecados, reconheço que Tu és o Senhor, entendo que tenho que viver para Ti, olhando para o Senhor, obedecendo a Tua santa palavra, me curvando, me submetendo a ela. Mesmo como pecadores, devemos entender o nosso papel de responsabilidade. Em suma, o homem é culpado pelo seu pecado. Deus é perfeito e glorioso. João Calvino vai dizer: os homens fazem o que desejam, mas Deus realiza o que determinou. É impossível mudar a soberana vontade de Deus sobre nossas vidas. No Salmo de número 139, versículo 16, declara que as nossas vidas, a nossa história já está escrita no livro, estabelecida todas as coisas. Antes que nós pudéssemos existir, já havia sido estabelecido. O nosso Criador já determinou e criou todas as coisas na sua soberana vontade. Portanto, devemos viver em submissão a Ele, olhando para Ele, mas não com uma ignorância espiritual. Se vós conheceis o Senhor, vivam sem desculpa, porque não tem como fugir da presença de Deus. Não há pecado que os seus olhos não possam contemplar. Não há lugar no qual possamos nos esconder da presença de Deus. Aqueles homens não entenderam. Aquele homem que foi curado em determinado momento também não compreendeu a direção do que ele deveria estar adorando, mas nós devemos olhar para Cristo e observar a graça de Deus sobre nós. Deus está nos fazendo enxergar os nossos males e nos fazendo olhar para o Redentor de nossas almas. O nosso pecado nos impulsiona a buscar uma luz em meio às trevas. O mal que está em nós grita por uma resposta de salvação. E essa é a resposta de Deus para nós. A nossa ignorância, a nossa falta de entendimento, ela é coberta pela graça de Deus, nos fazendo enxergar em Cristo a resposta divina para aquilo que nós precisamos. É em Cristo que o homem encontra a bondade que tanto ele necessita. Entendendo esse chamado, entendendo essa resposta, veja o que diz o versículo 19 ao 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo que já foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Já era do conhecimento daqueles homens. É um chamado urgente ao arrependimento. É um chamado urgente para os pecadores. Não há espaço para o orgulho em nós. Quem somos diante de Deus? Quem podemos considerar que somos? Qual o nosso nome de destaque diante do Criador? Que título, que honra, que glória, o que poderemos fazer ou dizer que somos diante daquele que é perfeito? Absolutamente nada. Somos como uma gota d'água no oceano, como um nada, insignificantes. Pecadores que precisam clamar por Deus, que precisam se arrepender constantemente. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados.
Em determinado momento chega uma pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Parece-me algo repetitivo, parece algo reincidente e difícil até. Se o meu irmão peca contra mim 7 vezes, ele vai acabar me irritando. É insuportável. O nosso coração parece soar cheio de arrogância para não tolerar os erros do outro. Mas Jesus chega e traz uma resposta que gera no coração daquele discípulo um assombro. Não te digo somente que 7 vezes, mas 70 vezes 7. Sabe por que isso? Porque Deus tolera as nossas vidas. Qual a idade que você tem hoje? Não precisa responder. Pastor, eu ia dizer 99. Com muito orgulho. Se você tem 99 anos, desde o dia que você nasceu, aos 99, o perdão de Deus está sobre sua vida. Quantas vezes no dia nós pecamos? Quantas vezes no mês, no ano, em décadas, quase um século pecando? E Deus derramando graça e perdão. Entende o que ele quis dizer aqui? Arrependei-vos para serem cancelados os vossos pecados. É pela graça que o amor de Deus está sobre nós todos os dias. Deus nos chama ao arrependimento urgente e constante todos os dias. O nosso coração deve estar olhando para Cristo, o nosso desejo deve estar no Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor, apaga os meus pecados, tem misericórdia de mim, traz refrigério à minha alma, tem misericórdia de mim, Senhor, a minha esperança futura está em Ti, a minha visão está naquele que tem poder para me amparar. Não é somente o milagre. Não é correr para alguém que orou por mim, não é filiar-se a um novo grupo, não é buscar em um título, não é buscar em uma determinada igreja, é olhar para Cristo como a única e suficiente resposta de Deus para as nossas vidas. É Cristo. Nunca perca esse referencial. Pedro fez isso com maestria. Ele direcionou a intenção de adoração tortuosa daqueles homens para quem devido realmente tinha total direito de ser adorado. Pedro mostrou o foco, é Cristo, é Ele, percebam. O arrependimento envolve exatamente circunstâncias extremamente importantes. Há uma mudança de mente, de coração e de direção. O arrependimento no coração do homem é produzido a partir de tudo isso. Na vida daquele homem que foi curado, na vida da igreja, uma igreja arrependida, aqui, ela precisa ter em sua mente, coração e direção somente o seu Salvador. Muito cuidado para que o pastor não se transforme no nosso ídolo. Muito cuidado para que as nossas referências teológicas, ou puritanos, ou nomes da teologia, se transformem nos nossos ídolos, deixando opaca a nossa visão de Cristo. Muito cuidado para que um pastor do YouTube, da internet, que um nome se transforme numa figura e você monte ali aquele fã-clube, e que venhamos destronar o Deus verdadeiro. É por isso que Calvino fala sobre a fábrica de ídolos, porque sempre encontramos alguém novo para colocar no trono. Nossa casa, nossos bens, nossa beleza, nossa força, nossa capacidade intelectual, nossa habilidade, nosso talento musical, sempre encontramos um novo ídolo. Muito cuidado, sempre será Jesus, nunca poderá ser outra pessoa.
Arrependei-vos. Nossa mente, coração e direção está em Cristo. A confissão vai nos ensinar que o arrependimento é uma graça salvadora pela qual o pecador se volta do pecado para Deus. O pecador sai da condição mortificada, de uma inércia que ele está, para o Criador, o dono da vida. O pecador não só foi curado da sua enfermidade, aquele homem não só foi curado na porta do templo, aquele homem não só foi restaurado o seu físico, mas ele foi salvo. A igreja de Cristo, você, meu amado irmão, é salvo no Senhor Jesus. Não mude o foco da sua caminhada. Jamais tire Cristo do centro do seu viver. A primazia total é dele. Sua mente, seu coração, a sua direção. Não basta somente admirar o Evangelho, é necessário responder a ele. Nós respondemos adorando ao Senhor. Nós respondemos vivendo para o Senhor. Não é um arrependimento emocional. Não é algo momentâneo, é uma transformação real. A igreja do Senhor deve se alimentar de tudo isso. Mas pastor, eu já sou convertido há mais de 30 anos, frequento a igreja desde a infância. A minha mãe lia para mim o breve catecismo quando eu ainda estava na barriga dela. Depois eu conheci a confissão, conheci o catecismo de Heidelberg, depois eu conheci todos os nossos documentos confessionais, conheci tudo que a gente tem. O arrependimento precisa ser constantemente alimentado dentro de nós. Quando perdemos a necessidade de dizer para Deus, perdoa-me, nos encontraremos perfeitos, nos acharemos melhores, e não somos. Iremos nos considerar pessoas cheias de uma capacidade superior, e não temos. Somente Cristo tem toda a glória. O arrependimento começa com lágrimas, mas termina com alegria. Senhor, tem misericórdia de nós. Versículo 22 ao 24, nos faz enxergar, amados, exatamente que Cristo é aquele prometido e que nos ensinaria a ter uma visão perfeita na direção correta. Cristo nos traria a perfeição de enxergar nele toda necessidade espiritual, social, toda necessidade familiar que há na vida. Acontecerá que toda a alma que não ouvir esse profeta será exterminado do meio do povo. O versículo 23 diz. Mas o versículo 22 diz que o Senhor Deus vos suscitará dentre vós. Ou seja, já havia aquele que estaria sendo anunciado para que nós pudéssemos ouvir a sua voz. E tudo o que ele pudesse dizer. E quem não desse ouvido seria exterminado. O versículo 24 diz, e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram também e anunciaram estes dias. Sabe o que eles disseram? Está vindo aquele que é enviado por Deus. Está vindo aquele de quem o Senhor havia de trazer a salvação. Ele é o centro, ele é a referência. O Senhor é aquele que proveria Cristo como a maior referência para as nossas vidas. O Senhor é aquele que nos fará ouvir a sua voz perfeita. As suas ovelhas ouvem a voz do bom pastor, elas entendem, elas compreendem e elas caminham para ele. A verdadeira igreja, o verdadeiro povo de Deus, os eleitos, aqueles a quem Pedro chama de nação santa, raça eleita, sacerdócio real,
noiva adornada e ataviada. Aqueles a quem são verdadeiramente chamados pelo Senhor ouvem a sua voz, reconhecem a sua voz e seguem a voz do Mestre. Caminham na direção do Senhor. Jesus é o cumprimento, como foi dito, por boca dos profetas. Jesus, na plenitude dos tempos, traria a eles o cumprimento naquele período. E hoje, isso vai reverberar, isso vai ecoar entre todas as nações, o mundo inteiro iria ouvir o que se falou de Jesus. Quem era Jesus? A pessoa de Jesus. Ele é o profeta final, ele é a voz, ele é a palavra, o Logos, ele é a autoridade suprema. Não haveria outro, ele, o perfeito de Deus. Rejeitar a Cristo é rejeitar o próprio Deus. Andar em caminhos tortuosos é andar em caminho de destruição e morte. Por isso que é tão importante a teologia sadia dentro de uma igreja. Por isso que é tão importante lermos a palavra do Senhor, mergulharmos nessa palavra com a intensidade de buscar a real significância de tudo que o texto sagrado aponta para nós, como os oráculos santos de Deus, norteadores de nossa caminhada. É tão importante. Não existe neutralidade. Precisamos caminhar com Cristo, andar para Cristo. Ou você ouve a Cristo, ou você rejeita. Ou é da luz, ou é das trevas. Ou é quente, ou é frio, morno, causa vômito, náusea. Não tem como. É preciso amar a Deus com toda a intensidade, viver para Ele, dedicar as nossas vidas, mesmo que a morte iminente bata à nossa porta. É preciso olhar para o Senhor. Por fim, o verso 25 e 26 conclui na exposição de Pedro, teologicamente bem construída, acerca do Salvador, nos diz: vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Há uma promessa em uma aliança pactual de Deus aos seus filhos. Vós sois filhos de Abraão, diz Pedro. É a bênção da salvação que chegou em nossos lares. É a bênção de salvação que alcançou nós, os gentios. Aqueles que são estranhos àquela nação, mas nós fomos enxertados na videira. Fomos chamados para sermos filhos adotados, amados, purificados, justificados, transformados em novas criaturas pela obra de Cristo. Vós sois filhos. É a descendência que o Senhor escolheu segundo a sua misericórdia. Deus abençoa, Deus traz graça, Deus traz misericórdia sobre os seus eleitos, sobre aqueles que Ele escolheu segundo a sua promessa em uma aliança divina e maravilhosa. Promessa feita a Abraão, cumprida em Cristo. Serão benditos todos, a sua descendência, aqueles que o Senhor escolheu. A verdadeira bênção que é apresentado aos eleitos de Deus, a salvação por meio de Cristo. A verdadeira, maravilhosa e incomparável graça, a salvação que traz transformação moral,
transforma o homem perdido em uma nova criatura que se encontra com a luz, retirada da mais densa treva e obscuridade do pecado. Somos levados à presença do Altíssimo. Devemos ter um coração regozijante por causa disso, exultosos por causa disso, alegres, porque o Senhor escolheu segundo a sua misericórdia. A maior bênção não é a prosperidade que o homem pode alcançar. A maior bênção não é lograr êxito em uma condição financeira confortável, mas é a libertação do pecado. Ser liberto da maior e pior escravidão do mundo. Essa é a maior bênção que o ser humano pode adquirir e que o dinheiro não pode comprar. É graça de Deus. Cristo, ele não somente perdoa o homem, mas ele transforma. O Evangelho traz perdão e traz santificação. A igreja mergulhada no Evangelho, com um coração que ama o Evangelho, que ama a palavra, que ama a Cristo, é uma igreja que está sendo santificada, purificada constantemente pela graça de Deus. É uma igreja que se deleita na presença do Senhor. É um chamado que Pedro traz àqueles ouvintes naquele momento. Pedro anuncia não somente que é inaugurado o momento em que os milagres que aconteceram agora há pouco estaria se espalhando por todos os rincões do mundo. Não somente isso, mas Pedro estava apontando que estava sendo inaugurado a obra de Cristo sendo espalhado aos pecadores, por meio da sua bondade. Bondade que sempre aponta para Cristo. Um Cristo que revela ao pecador o seu pecado. Um Cristo que diz que nós devemos nos arrepender constantemente. Um Cristo que nos mostra por meio do arrependimento a vida. E a vida é Cristo. E é nele que nós descansamos. É nele que nós nos alegramos. Amém? É nesse Cristo que a sua alma repousa, meu amado irmão. Oremos ao Senhor. Baixe sua fronte, baixe sua cabeça e ore, agradecendo ao Senhor de sua vida. Deus de bondade e misericórdia, pela tua palavra que nos instrui a observar, olhar claramente aquilo que o Senhor realizou naquele período, ainda hoje ecoa em nossas almas. A mensagem é anunciada, o ensinamento e os princípios ali, que foi apresentado aos ouvintes do apóstolo Pedro, aos que foram agraciados pelas obras que o Senhor havia designado naquele lugar, ainda hoje ecoam em nossos corações, nos ensinam, nos fazem enxergar a misericórdia de Deus constante, absoluta e maravilhosa. Nos fazem perceber a bondade de Deus que está sobre os filhos que Ele escolheu. Nos fazem enxergar a misericórdia que se renova a cada manhã. Misericórdia essa que é a causa de não sermos consumidos, porque não merecemos tão grande dádiva. As benécias do céu vêm sobre nós porque o Senhor assim o quis, porque assim o Senhor o faz todos os dias. Ao romper de cada manhã podemos contemplar e desfrutar das maravilhas de Deus. A tua obra é extraordinária, Senhor, que aponta para o teu nome absoluto, santo, perfeito. Quando o Senhor diz: eu não divido a minha glória com ninguém, entendemos, compreendemos, porque tu és perfeito e glorioso, o único digno de ser exaltado,
o único digno de ser reconhecido em todas as coisas extraordinárias que acontecem, porque é por meio de ti, é para o Senhor que tudo existe, e sem ti nada somos. Sem o Senhor nada podemos fazer. Sem o Senhor não iremos a qualquer outro lugar, porque tudo provém do Senhor. Que o coração da tua igreja jamais, Senhor, perca essa verdade. Que a igreja de Cristo, que os teus filhos jamais se percam, sejam seduzidos, tentem caminhar longe dessa direção. Que a nossa vida jamais possa, Senhor Deus, ser dirigida por outra situação que não seja a vontade soberana de Deus. As circunstâncias, as enfermidades, as dores, os problemas, os dilemas, os projetos e sonhos, que nada disso venha conduzir a nossa vida, que não seja a tua mão. Que somente o teu querer venha reinar sobre os teus filhos, que somente a tua voz seja audível, seja dita dentro de nós, que somente a tua voz seja ouvida por nós para caminharmos segundo a tua santa palavra. Que venhamos viver para te agradar, que venhamos reconhecer a tua obra, que venhamos te servir, não por opressão ou por intenções, mas que venhamos te servir pelo Deus maravilhoso que tu és. Que venhamos te servir, porque tu és maravilhoso. Ó Deus de graça e bondade, toma em tuas mãos os teus filhos, fortalece, alimenta, molda todos os dias, para que este povo seja fiel na tua santa presença, seja dedicado na tua obra. Assim nós oramos, em Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Graças a Deus.